Fala galera, tudo bom? Rafa aqui. Tô voltando com os vídeos, tá? Dei uma paradinha, fiquei um tempo aí sem poder gravar, mas agora tô voltando com uma proposta aí de fazer um desenho junto com vocês. Então, escolhi uma referência de uma foto, que inclusive é uma imagem de um filme, que é o filme Lightyear, que saiu agora, né? Faz pouco tempo, desde que eu pude assisti-lo. E a ideia é que a gente faça esse desenho no tempo real, ou seja, eu não vou acelerar a gravação nem nada, eu quero fazer o desenho junto, né? Eu quero que vocês possam fazer esse desenho junto comigo, por isso eu vou deixar o tempo correr normal e vou fazer como se eu estivesse fazendo assim num papel mesmo, né? Com um lápis e papel, que é o material que todo mundo pode ter aí na sua casa. Então a ideia é que vocês peguem essa imagem, vou deixar essa imagem aí na descrição para vocês poderem baixar, para ser a nossa referência, e que a gente vai fazendo junto. Então você vai desenhando, vai olhando o vídeo, vai vendo como é que eu vou fazendo determinadas coisas. Então, basicamente a gente vai abordar aí nesse desenho a questão do esboço, né? Como que a gente vai fazer esse esboço inicial. Ah, e luz e sombra, tá? Para dar o acabamento aí da imagem como um todo, tá certo? Então, bora pro vídeo então. Bom, galera, então vamos começar. Espero que você já tenha baixado aí a imagem que eu deixei na descrição, já tenha ela como referência, e aí você pode pegar a sua folha de papel, seu lápis também, e olhando a foto aí, a imagem, a gente vai desenhando e aí você deixa o vídeo ligado, rolando também, para a gente poder sincronizar nosso desenho, tá? Bom, então eu peguei aqui essa imagem do Lightyear, ele tá com uma roupa normal, não tá com o traje lá de astronauta, tá? Então a gente vai começar fazendo o esboço dessa forma aí mais aparente, né? Veja o corpo dele, né? Essa parte do corpo dele que dá para ver, a cabeça entenda isso como uma informação, a principal informação que a gente quer levar para a folha nesse começo aí, certo? Então, isso é o nosso esboço, né? Essa forma de trazer essa informação aí mais importante, né, no sentido do formato, né, do que a gente observa, trazendo isso para cá com uma certa rapidez, assim, uma certa fluidez, vai poder fazer com que a gente posicione, coloque, né, isso de fato no papel, já com uma informação importante. Então, eu estou usando essa orientação aqui da folha, como se fosse a nossa folha de papel aqui, na horizontal, só para ficar mais interessante aqui no formato do vídeo, né, que vai ser apresentado para vocês. Mas vocês podem fazer na folha na vertical, né? E aí, esse esboço, ele está compreendendo o básico da forma, né? Como deu para perceber. Não está totalmente perfeito, né? Não está totalmente preciso, mas me possibilita trabalhar por sobre ele, né? E é isso que a gente vai fazendo nesse estágio aqui. Então eu vou colocando aqui alguns detalhes, né, da roupa, para poder me orientar, para poder me guiar melhor, e vou também colocando esses outros detalhes aqui da afeição dele, né, da característica física dele, que é no caso aqui o cabelo, de uma forma assim, sem
muita preocupação com a precisão, tá? Sem me preocupar muito se está perfeito nesse estágio, no sentido da semelhança, tá? Agora eu quero apenas que se aproxime dessa referência que eu estou usando. E aí, quero que vocês possam também, né, acompanhar, não precisa ficar acompanhando direto, né? Seria legal se você estivesse desenhando junto, porque aí você vai comparando só aqueles momentos onde você fica com alguma dúvida, né? Então, isso aqui foi entendido, então você vai buscar fazer isso no seu papel. E aí, quando surgir alguma dúvida, tipo, tá, mas como é que eu faço essa parte? Dá uma comparada em como que eu estou fazendo. Você vê que agora eu estou posicionando aqui os elementos da face dele, do rosto dele aqui, tentando entender isso a partir da proporção, né, da diferença, do espaçamento entre os elementos correlacionados aqui, né? Então, tipo, tô vendo os olhos, então qual que é a diferença da posição deles em relação ao nariz e da boca e por aí vai, né? E isso pode, né, ser melhor desenhado conforme você vai reparando em todos os detalhes, né, que vão se apresentando conforme você vai desenhando. Então a gente acaba que vai alternando a nossa atenção, certo, entre um ponto e outro da imagem, para poder perceber as alterações e as coisas que têm que ser feitas durante o processo. Então, vou simular realmente como se eu estivesse fazendo aqui se eu estivesse fazendo num papel, numa folha de papel com lápis e tal. Então eu vou usar aqui, quando eu precisar apagar alguma coisa, eu vou usar a borracha, tá? Não vou dar Ctrl Z, não vou voltar, não. Que é para simular como se estivesse de fato fazendo no papel, né? Então, repara que eu preciso girar, né? Fazer esse rosto ficar um pouco mais voltado para frente, tá? Então eu preciso entender exatamente aqui onde que está essa fronte, né? Essa parte mais frontal da face dele aqui, para poder posicionar direitinho os olhos, né? Porque ele não tá, eu consigo ver as duas orelhas dele, né? Então ele me olha aqui um pouco mais de frente, tá? E aí a gente vai mudando esse desenho, esse esboço que a gente fez, conforme a gente vai precisando entender o desenho que a gente está fazendo.
conforme eu vou acertando uma parte, eu vou corrigindo as outras, entendeu? Então, estabeleci aqui essa posição dos olhos, do nariz e da boca, e aí eu percebo que eu preciso alongar mais o rosto dele, né? Deixar o rosto dele mais comprido, para poder ficar proporcional à figura aqui, né? Então essa parte do esboço pode ser feita com esse tipo de atenção, de cuidado, para que você consiga gerar uma semelhança, né? Então a gente vai reparando, então, o ângulo do rosto dele, né? Tá preciso, tá impreciso, então a gente vai comparando depois que a gente fez, né? Na hora que a gente está traçando, a gente fica com uma atenção mais voltada para o desenhar, né? Para o traçar, para ficar reto, para ficar bem feito, e às vezes isso faz com que a gente desconcentre um pouco da referência, né? A gente concentra um pouco mais no desenho do traço que a gente está fazendo, e aí acaba que alguma coisa sai um pouco fora. Aí quando a gente olha novamente, né, depois que a gente desenhou, que a gente compara e pode ter uma noção melhor do que foi feito, e a gente vai corrigindo conforme for necessário, tá? Então aqui eu estou marcando um pouco já essa diferença aqui de tonalidade, né? Tem uma luz vindo aqui do lado direito para o rosto dele que marca um pouco a forma do rosto dele, né? Aqui com as maçãs do rosto aqui, a bochecha, né? E o queixo dele, né? Então eu tô me utilizando disso aqui para dar uma ajudada na hora de marcar o desenho, as linhas aqui que vão me ajudar a entender o formato do rosto dele e tal. Então vou comparando, percebo que aqui o cabelo precisa sair um pouco mais curto aqui, né? Esse tamanho aqui tem que ser um pouco menor. E aí eu vou comparando alguns pontos, né? Então, na imagem aqui, a sobrancelha dele, qual é a distância que ela possui do cabelo aqui, né? Do começo do cabelo dele. Então eu vou tentando trazer isso para uma semelhança maior, né? Então estou percebendo aqui que precisei trazer um pouco mais para cá, né? Aí vejo também a altura da orelha em relação à sobrancelha, que a orelha está bem mais abaixo do que a altura da sobrancelha, né? Ela começa mais ou menos assim na linha do olho dele. Então deixa eu posicionar mais ou menos o olho dele aqui. A gente ter uma ideia, né? Então mais ou menos algo assim. E aí eu já comparo aqui com o final da orelha dele aqui com a base do nariz. Então, comparando aqui, tirei aqui só para vocês visualizarem, né? Então o nariz está melhor posicionado.
fazer assim mais esboçado depois, eu penso em dar um acabamento nele, só para a gente ter uma noção assim de disposição, tá? Agora vamos ver esse outro olho aqui, como é que ele tá. Vou colocar aqui só para dar uma noção também. Agora eu tenho que corrigir esse outro olho aqui, né? Comparar direitinho com o que eu acabei de fazer. Vamos ver. O cabelo dele aqui. Deixa eu alongar essa sobrancelha aqui. Que ela vem bem aqui, perto do limite aqui do rosto. E aí eu vou ter o cabelo. E aí a orelhinha. Então a mesma coisa aqui, tem que dar uma olhada no nariz, onde que ele termina. Comparar as duas, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Esse aqui está parecendo mais alto. Certo, um pouquinho mais baixo. Aí eu vou compensando aqui. Eu posso dar uma aumentada nessa e uma diminuída nessa. Acho que não dá uma diminuída nessa aqui. Para ficar do mesmo tamanho. Então já tem um formato um pouco melhor. Certo. Agora eu vou dar um pouco aqui para a parte da roupa dele, só para ajeitar também. E eu vou fazendo assim, vou corrigindo um pouco aqui, vou corrigindo um pouco ali, entendeu? Que aí a gente vai acertando essa figura aí. Tentando fazer assim, bem parecido, né? Vamos ver aqui a distância da orelha para a gola dessa camisa dele aqui. Mais ou menos isso. A gente joga assim, depois a gente corrige se precisar. Porque às vezes, como vocês viram, às vezes fica uma coisinha um pouco fora, né, de proporção e tal. A gente vai meio que acertando isso depois. Agora, apagar tudo aqui, tá? Só pra... Aí você vê que eu vou apagando igual como se fosse... Igual se você estivesse apagando no lápis mesmo, né? Que vai ficar essas marcas, né? Tipo, do que você já tinha feito. Então, é bom porque você consegue usá-las para entender mais ou menos as linhas que já tinham sido feitas antes. Então dá para ter uma noção assim de como que estava e tal. Então você vai corrigindo a partir do que você já viu que às vezes não estava tão bom, então você já sabe que não tem que passar de novo por aquele lugar, né? Então você vai mudar o lugar, mudar por onde você vai passar. Aqui vou apagar tudo também. Deixar só bem fraquinho assim. Espero que os caras estão cortando umas árvores aqui na rua. Vou pausar hoje um pouquinho. Bom, beleza, galera. Os caras já pararam de cortar a árvore aqui. Pelo menos assim eu espero, né? Então, continuando a fazer o desenho aqui desse ombro dele, tá? Já vou olhando um pouco também nessas sombras que aparecem, né, que eu consigo ver. Tô fazendo um corte um pouco diferente aqui, o enquadramento no caso, né, um pouco diferente. Sobrando um pouco mais de espaço embaixo na parte de baixo dele aqui. Depois eu posso recortar, fazer um novo recorte aqui para ficar mais idêntico, mas é um detalhe também
pequeno, tá? Não é muito importante pro nosso exercício aqui agora. Então, tá, basicamente posicionei aí os principais elementos, tá? E vou continuar agora procurando detalhar cada um desses elementos e já trabalhando um pouco nas tonalidades de cada parte, tá? Então, vou começar aqui pela orelha. Deixa eu dar uma apagada aqui. Vou começar aqui pela orelha, fazer bem o formatinho dela. Eu tô percebendo. Aqui. A gente vai fazer as partes internas. Aí mesmo que eu tenha assim esses riscos aqui, eles vão sair, tá? Você vai com a borracha, você pode ir apagando. Então aí você usa a borracha, usa o cantinho da borracha, se precisar de uma ponta nela, né? Para fazer apagar melhor, né? Mas dá para ir apagando assim, sem muito problema. Deixa eu ver como é que é o cabelo. Ah, tá. Queria ver se ele tinha se o cabelo dele aparecia aqui atrás, mas não parece muito não. O cabelo aqui agora, vamos ver direitinho esse cabelo, então vou dar uma apagada de novo nesse formato que está aqui. Para agora dar uma olhada com mais cuidado, tá? Percebendo o volume mesmo, o tamanho aí de cada parte específica, né, do cabelo dele, então consigo reparar um pouco mais no detalhe, né? E aí já vou olhando um pouco aqui também. Porque o cabelo dele a gente vai conseguir desenhá-lo, né, muito por causa das sombras que a gente vai criar. Né? Então tem o formato aqui dos fios e tal, mas a gente vai definir bem o cabelo dele quando a gente começar a colocar de fato as tonalidades, né? Que são as diferenças de entre claro e escuro, né? Porque tom é isso, né? Tonalidade. Então aqui eu estou sugerindo um pouco o movimento do cabelo, mas na hora que eu for começar a pintar, né, por assim dizer, eu vou calculando isso melhor, né? Vou apagar tudo de novo, porque vou desenhar um pouco melhor esse formato aqui. É a mesma coisa aqui, já penso onde que vai estar a sombra. Um cabelinho aqui, que pode entrar um pouquinho mais. Vamos para as sombras. Eu vou apagar essa linha aqui, tá? Não vai atrapalhar. Olha esse aqui um pouco. Sobrancelha dele. Melhora aqui o formato, tá? Tem um desenho mais bonitinho. Um pouco mais fina, tá?
mais ou menos aí. O que eu vou fazer agora? Vou pegar os olhos aqui. Então, vou tirar um pouco dessas informações aqui, dessas linhas que já estavam meio que me atrapalhando. Vou olhar bem o tamanho do olho e o ângulo dessas linhas, tá? Para deixar um formato do olho bem parecido com o que eu consigo ver aqui, né? Então, e aí, por mais que eu esteja tomando todos esses cuidados assim em ser preciso, né, nos formatos, sempre fica uma coisinha um pouco diferente, tá? Assim, pode não ficar, dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar corrigindo isso, tá? Então, não é que não dá para fazer. O que eu quis dizer é que eu não vou ficar assim tanto tempo para deixar exatamente igual, né? Ou muito igual. Em algum momento eu vou deixar passar algumas coisas também, tá? Então, fazendo aqui algumas outras linhas e apagando outras. Aqui tá vendo que tem uma coisa bem retinha. E aí, entender aqui essa parte do nariz aqui. Vamos pro outro olho. Você deve estar ouvindo a barulheira aí no fundo, a galera que estava cortando as árvores aqui da rua estão, não sei, discutindo alguma coisa. Aqui eu percebo que tem uma distância muito maior entre meu olho e minha sobrancelha. Então, tentar compensar isso baixando um pouco essa sobrancelha. Não estão cortando mais. Vou dar uma baixadinha nela aqui. Vou pegar essa outra linha agora. Voltar a cortar mesmo. Vou fazer mais uma pausa aqui, esperar eles avançarem ali e tal. E depois a gente continua. Na verdade, para você vai passar tempo, só para mim mesmo. Agora, geralmente aqui é bem silencioso. Hoje, coincidentemente, todo mundo resolveu aparecer também, trabalhar, né? Vamos lá, vamos assim mesmo. Não vai se atrapalhar tanto também, não. Sons ambientes naturais, né?
é nada anormal. Então, vou continuar aqui, tentando já capturar, entender um pouco as sombras que se projetam aqui, tá? Eu acho útil, né, a gente, enquanto vai pensando, desenhando a forma do objeto, da coisa que a gente está desenhando, a gente também vá, né, olhando, entendendo, percebendo como é que tá as nossas sombras ali, tá? Principalmente porque como a gente vai fazê-las depois, a gente vai ter que criá-las, né, trazê-las para o desenho, então já é útil a gente, enquanto está olhando uma coisa, já vai percebendo o formato, o próprio desenho que a sombra possui. A gente marca isso no papel também, tá? Pelo menos com alguma indicação, por exemplo, nesse caso aqui da gola da camisa dele aqui, eu posso fazer o seguinte, posso marcar um pouco como que é essa passagem, né? Tipo esse formato que vai marcar a passagem de uma área mais escura para uma outra mais clara. Então, a mesma coisa aqui embaixo da gola aqui, né? Não preciso necessariamente pintar já do tom certo, mas já me ajuda, né? Ter uma marcação de onde que vai ficar essa sombra e tal. São informações que a gente vai ter que ter no final das contas, no sentido de se a gente precisa delas de qualquer maneira. Então a gente já pode ir marcando, tá? Então, por exemplo, aqui fazer esse broche que está preso aqui, separar aqui esses triângulos. Peraí. Tem que frente melhor, isso aqui tem que ser mais assim. Então, mais ou menos isso. E aí tem outro aqui embaixo. Nossa, se vocês repararem. Bom, não falei nenhuma vez sobre o filme ainda, né? Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo comentando, falando um pouco sobre o filme em si. Então não vou falar nesse vídeo não, tá? Assim, sobre o filme, nem nada, o que eu achei, o que eu não achei e tal, que é só sobre o desenho mesmo. Mas para quem viu o filme, lembra do Zurg, vou falar o nome do personagem para não dar muito spoiler. O Zurg, né? Quem viu o filme sabe quem que é o Zurg. Esse desenho que não lembra alguma coisa, esses três triângulos aqui, ó, eles lembram alguma coisa. O Zurg lá, ele tá, né, naquela roupa lá, naquela armadura. E aí o sorriso dele, a boca dele, não é meio uma coisa meio assim e tal. Me lembrou um pouco isso, que é interessante, né? Se isso aqui já era logo da OK, né? Não sei dizer o que era aquilo, se era um comando espacial dele lá, né? Mas assim, já estava aqui de alguma maneira, então é um detalhe de produção, pô, curioso, legal. Aqui, quando a gente tem uma coisa, por exemplo, que o escrito dele aí é mais claro que o traje, né? Então, quando a gente está desenhando com o nosso lápis, a gente só produz essa cor, né? Esse tom. Então, aí geralmente a gente,
vai ter que refazer isso aqui, né? Porque na hora que a gente estiver pintando aqui com a cor mais adequada, isso aqui, a gente vai acabar apagando isso aqui, né? E para visualizar, a gente precisaria apagar com a borracha de novo aqui em cima. Então a gente marca só para ter uma noção de onde vai ficar, mas depois a gente vai ter que dar um jeitinho para resolver isso. Então, acho que o rosto dele pode ser um pouquinho mais comprido, vamos ver. Ele tá bem. Tá, vou ter que dar uma. Vai ficar exatamente aqui, porque senão vou ter que mexer muita coisa no desenho para consertar isso. Vou deixar mais ou menos como tá aqui. Só vou aumentar um pouquinho. Depois eu resolvo aquela curva ali só para ter uma noção aqui do tamanho do queixo dele, tá? Bom, agora a galera já foi embora, já deu uma melhorada. Só passa um carro e outro de vez em quando, mas no geral é mais silencioso. Deixa eu ver. É isso, né? Um vai e vem, a gente olha para um lado, olha para o outro, tenta acertar. E aí tem algumas coisas que eu já vou pensando e deixando para resolver, né? Na hora que eu começar a jogar sombras aqui, entendeu? Então não vou resolver tudo também com a linha, com essa linha aqui de contorno aqui, de esboço, tá? Tem coisa que eu vou resolver mais na hora que eu tiver sombreando mesmo, tá? Então faz meio que um planejamento, você já olha para uma parte e fala, tá, isso aqui eu vou deixar para resolver depois, na hora que eu tiver jogando aí a sombra e tal, que aí eu dou esse acabamento que precisa, né? Bom, detalhe aqui do nariz e da boca agora. Pegar um pouco mais aqui de precisão nessas linhas aqui, essas duas partes do corpo. Vou tentar fazer aqui a base aqui do narizinho. Aqui você vê o desenho, a orientação aqui dessa narina, ela é mais reta um pouco, né? Não tão curva. Assim, mais ou menos. Bom, para quem tá curioso aí em relação ao programa que eu estou usando o Clip Paint Studio, tá? Numa mesinha da Ruion, não lembro o modelo agora. E um pincel aqui que eu baixei pelo próprio sistema, pelo próprio servidor ali do Clip Studio, que tem o nome de Pencil, Real Pencil, deixa eu ver aqui o nome dele, ó, vou mostrar aqui, que é o Perfect Pencil with Tilt Support, né? Então ele se assemelha assim com o lápis, tá? Real. E eu gosto de fazer esboço com ele porque a coisa da resposta dele à pressão da mão, ele é bem parecido, tá, com o que
eu tenho com o lápis. Então, a gente que está mais acostumado a desenhar com lápis no papel mesmo, sente falta um pouco desses detalhes, né? Da pressão, para dar um acabamento. Às vezes a gente está fazendo uma coisa aqui, e aqui a gente já quer mudar um pouco o tom, né? Da passagem ali. Então aí eu prefiro um lápis que ele tem uma resposta como essa aqui, que já me deixa assim mais confortável com o que eu já estou acostumado. Agora, para fazer tipo o sombreamento mesmo, eu acho que ó, o Kinder ficou meio engraçado aqui, ficou com um sorrisinho meio estranho. Eu prefiro outro, aí eu vou mostrar qual. Aqui também assim tem que fazer algumas vezes, né, até acertar esse formatinho aqui. Por isso que quando eu digo assim que algumas coisas eu vou resolver mais na hora do sombreamento, é um pouco isso, que aí na hora que a gente estiver sombreando a gente cria melhor essas formas aí que as sombras elas produzem também, né? Dão a noção pra gente do volume de cada parte específica. Por enquanto eu tô meio que só mapeando isso. Mapeando aí as formas. Tá. O queixo dele tá meio quadrado demais pro meu gosto. Tô achando que eu posso dar uma resolvida nisso ainda. Precisa melhorar um pouco isso aqui. Deixa eu puxar um pouco mais pra fora. E aí eu derrubo. Essa parte verde. Der uma curvadinha aqui. Bem arredondadinho isso. Mais ou menos ainda estou um pouco insatisfeito, porque como é uma curva... uma coisa que obviamente a gente pode fazer aqui é fazer isso aqui, né? A gente dá uma mudada igual a gente faria na folha de papel. Só que pra mim não ajuda muito porque eu sou muito acostumado a fazer com a folha imóvel, tá? Acostumei muito a desenhar com a folha paradinha, então todos os meus movimentos eles meio que estão acostumados a seguir, estarem a partir dessa orientação. Então às vezes para mim até atrapalha um pouco, porque eu não estou tão acostumado a ficar girando uma folha o tempo todo. Mas vocês, com certeza, se ajudar, você pode fazer. Tá, mais ou menos. Então, tipo assim, a partir daqui, eu já vou começar a sombrear, tá? Bom, galera, então, continuando aqui, agora eu vou fazer a sombra, tá? Então, vou pegar um outro pincel. É um pincel... Eu peguei também dentro do próprio servidor aqui do Clip Studio, né? E ele tem... Foi um pacote de pincéis, tipo pincéis realistas, assim. Não vou lembrar exatamente o nome, assim, do pincel e tudo, mas... Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês, ó. Tem esse nome aqui, ó, Hard Lead on Rough Paper, né? Então é uma ponta dura num papel grosso. Ele dá um efeito assim de
bem texturizado, né? Como eu vou mostrar também na ponta dele aqui, é algo bem gráfico assim, e simula bastante, só tá na cor errada aqui, né? Simula bastante um pincel mesmo, um lápis mesmo, com uma textura, né? Então, vou fazer aí o sombreamento, tá? Começo geralmente pelas áreas mais escuras, né? Que é para dar um contraste já um pouco mais evidente, como vocês estão vendo que aqui o cabelo dele, né? Tem um tom mais escuro. Como aqui simula o lápis, né? Então isso tudo vocês vão fazer também com a questão da pressão do lápis contra o papel, né? Então esse primeiro momento aqui do sombreado você pode fazer, quer dizer, eu faço assim um pouco mais solto para ir marcando as áreas que são um pouco mais sombreadas, mas sem definir muito, sabe? Sem deixar muito já parecido, né? Eu não sou aqueles. Tem gente que vai numa partezinha específica e fica cuidando ali para deixar já perfeitinho logo de cara. Eu gosto de ir meio que do grosso, sabe? Fazendo o grosso, né? O trabalho assim meio um pouco mais genérico pro específico, né? Então estou fazendo aqui uma coisa mais marcando um pouco melhor essas áreas para depois vir com mais cuidado e tal e fazer de verdade um sombreado mais definidinho, né? Como eu já tinha marcado bem, né, com as próprias linhas ali, eu consigo pensar menos, pensar pouco, não preciso ficar pensando tanto aonde que é cada coisa, né? Porque eu já tinha meio que dado uma mapeada nisso. Então ajuda nesse sentido, né? Tá vendo que esse lápis aqui ele tem essa textura bem grosseira que me agrada, assim, me agrada, acho que eu consigo dar um acabamento interessante com ele. Ele é parecido com um lápis, mas menos apontado, digamos assim, né? Que não esteja com a ponta bem afiada, assim, né? E aí eu vou dando essas diferenças de tonalidades aí conforme eu vou pressionando. Aqui funciona muito parecido com a pressão aí do lápis que você está usando, né? Então simula bem e aí você vai fazer algo parecido, entendeu? Vá combinando aí essas diferenças de pressão para ir dosando a quantidade também de escuro e claro, né, que você está criando aí nessa sua sombra, né? Aí agora quero fazer uma... vou aqui para baixo aqui do queixo dele para jogar uma sombra aqui. Ainda é algo assim, mais solto, tá? Demarcando um pouco essas áreas e tal.
Aí ao fundo aí você tem o som das minhas vizinhas crianças brincando no corredor, de carrinho, não sei exatamente do que. Daí eu sempre dou uma afastada. Depois de algum tempo que eu estou trabalhando, né, fazendo a sombra, para ter uma noção melhor do que está acontecendo na imagem, né? Porque agora eu estou bem próximo, então você perde um pouco da noção do todo, né? Então é importante que se eu estou fazendo um tom aqui, se eu estou fazendo uma sombra aqui, ela não seja muito diferente do que está acontecendo na imagem como um todo. Então eu tenho que combinar isso aqui de uma maneira geral, né? Ou seja, eu estou fazendo o sombreamento aqui da imagem, né? Não só de uma parte. Então eu tenho que fazer de uma forma que fique coerente aqui, né? Com o todo. Aqui eu estou usando só a cor preta, tá? Com esse lápis aqui. Então estou variando a tonalidade somente com a questão da pressão da caneta aqui contra a mesa, né? Que é... a gente não vai... Se você está usando um lápis, você está usando... ele só tem uma qualidade, ele só tem uma cor. Né? Não vou variar a cor. Tipo, não vou botar um cinza aqui, né? Poderia fazer isso, mas não é esse o intuito. O intuito é meio que simular mesmo o lápis. Em questão de direção, né, de movimentação, a gente pode variar a direção da tua movimentação aí, né, controlando o lápis, mas faça isso pensando, lembrando, né, do que você está desenhando, ou seja, que parte específica do rosto você está desenhando, para tentar acompanhar um pouco esse movimento, né, essa forma tridimensional aí que você está sombreando, para não criar umas linhas muito chamativas assim, né, porque sendo elas assim numa direção diferente do próprio formato do rosto, vai acabar chamando uma atenção negativa, né? De uma forma vai ficar estranho. Tá? Então é interessante tentar fazer isso de um jeito que acompanhe o formato mesmo já daquilo que você está desenhando, tá? Aqui a marcação que eu tinha feito antes, ela vai me ajudar justamente para quando eu for sombrear, eu já não tenho muita dúvida do espaço que ela vai ocupar, né? Então, todas essas ideias que você já tira, né, enquanto você está fazendo o esboço,
elas não precisam ser refeitas, uma vez que você já entendeu, você já colocou essa informação no papel, então você não precisa ficar pensando tanto toda hora, né? Quando você for fazer a sombra, você não precisa ter dúvida mais, você sabe que aqui vai ter uma sombra. Fazendo as sombras mais escuras aqui da roupa dele, para já me dar esse contraste. Aqui que eu falei o problema do escrito aqui na camiseta dele, né, que eu vou acabar sobrepondo. Então eu tenho que depois vir e apagar justamente onde está escrito. Então, às vezes ele já marca o lugar, né, a posição onde que esse escrito está. Então, se eu conseguir manter isso, depois eu consigo apagar no lugar certo e manter. E aí, assim, escrever, né, com o negativo, né, daquela cor ali. Vou pegar aqui embaixo do nariz, que eu não... Ah, não, já fiz um pouquinho, mas vou fazer um pouco mais. Tá vendo? O grosso do sombreado já tá aí, certo? E aí, aí a ideia é fazer os tons agora mais médios, digamos assim, né? Que não são tão escuros, e mesclando isso, acentuando algumas partes, deixando isso mais bem sombreado, mais parecido com os tons que a gente está vendo aí na nossa referência. A diferença principal, né, que eu com certeza tenho em relação a quem está fazendo no lápis é que eu consigo aumentar o tamanho da ponta do meu lápis, né? Eu consigo aumentar o tamanho aqui da ponta do meu pincel e isso ajuda para fazer as áreas maiores e tal. Então é uma vantagem que eu tenho nesse formato aqui digital, né? Lógico que estou explorando só o básico do digital aqui, né? Não estou usando, sei lá, são tantas as possibilidades de recursos que eu poderia usar aqui, né? Mas estou usando o basicão, uma camada, apenas para a gente fazer esse desenho, né? Para vocês poderem se orientar a partir do meu desenho aqui para fazer o de vocês também, né? Fazer junto.
Então é mais para técnica mesmo da, da possibilidade de observar, né? Observar bem o que está fazendo e aí conseguir passar para o papel. E também a técnica, né, da pressão do lápis contra o papel para criar esses tons aí, né? Nessas áreas maiores, assim, tipo que nem pegando toda a roupa dele aqui e preenchendo, vou preenchendo com gestos assim mais largos, entendeu? Não vou tentando definir muito areazinha pequenininha primeiro não, tá? Porque depois a gente consegue definir isso com mais cuidado posteriormente, tá? Não precisa ser tão bem definido no começo. Que não tem muito mais que o que explicar, porque não está mudando muito a minha ação, né? Eu só estou buscando definir melhor essas, essas áreas. Tá? Então é uma questão de ir olhando para a figura e tentando perceber ali o formato dessas sombras e tal, para ir jogando no, no desenho. Uma ferramenta que eu vou usar aqui agora, que é uma coisa que vocês podem usar também na casa de vocês, é um misturador, né? Então, apenas uma coisa para dar uma misturada aqui nesses tons. Então, o que a gente pode usar aí é um pedaço de algodão, um pedaço de papel, alguma coisa que só para dar uma misturada desses tons, tá vendo?
como se eu estivesse esfregando um papel aqui no lápis que eu despejei, tá vendo? Então eu tô conseguindo dar uma boa espalhada nessas, o que seria essas marcas desse lápis aqui, para espalhar um pouco mais esse tom, dar uma misturadinha, dar uma suavizada também nessas texturas aí que eu tinha criado, né, com esse pincel, com esse lápis. Eu gosto um pouco das texturas, então eu vou voltar com o lápis depois para deixar, mas eu estou dando uma uniformizada um pouco aqui nesses tons para conseguir ainda um resultado ainda mais preciso. Essa ferramenta aqui de Blender, né? Dá uma misturada. Deixa com esse aspecto bem lavado aqui, né? Deixa bem espalhado aqui, que era uma textura, né? Então isso não me, esse tipo de acabamento aqui não está me interessando muito, mas eu só estou fazendo uma coisa que o pincel, esse pincel que eu tinha escolhido antes, ele não possui, né? Ele não consegue espalhar tão bem como se fosse ali o grafite, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui, meio que dando uma espalhada aqui, preenchendo esses espaços com uns tons de cinzas, para depois configurar melhor, né? Melhor no sentido assim de mais dentro do que me agrada aqui, né? Enquanto acabamento. Porque esse pincel, esse lápis que eu estava usando era um lápis que já no nome já mostrava que ele era duro, né? Então dá pra ver que ele é bem duro. Agora eu estou fazendo o oposto, estou usando uma coisa bem macia, né? Como se fosse algo bem macio. Então eu vou combinar essas duas qualidades aqui. Criar um equilíbrio entre elas, né? Não ficar nem só uma coisa, nem só outra. Nem muito duro, que tava, vocês viram que não estava conseguindo cobrir tão bem aqui todos os espaços aqui, né? E agora eu estou conseguindo cobrir bem, só que fica muito lavado, né? Fica uma coisa bem artificial, assim.
mas que vai ser útil para mim depois. Eu vou pegar o pincel novamente, aquele pincel que eu tinha usado novamente. Era só ter apertado ali um botão. E aí vou fazer um pouco mais de detalhe, né? Mais detalhado aqui o meu sombreamento. Peraí aqui de novo. Tô aqui a cor aqui. Agora até é um momento assim de mais concentração da minha parte, eu fico mais concentrado mesmo porque são detalhes, né? Então aí a gente
precisa focar bem ali, o movimento também ajuda, né? A movimentação do braço aqui ajuda a capturar uma forma ali, então tem que ficar bem prestando atenção no que a gente está fazendo. E aí vocês vão ouvindo as crianças brincando aí ao fundo. Vou aproveitar e vou apagar também alguns restos, vamos dizer assim, uns rastros que ficaram aí do rascunho, né, do esboço. Agora o moço da vassoura tá passando, não sei se tá dando pra ouvir. Mas é o cara que vende vassouras. Essa musiquinha é clássica aqui na cidade. Sobrancelha agora, vou dar uma reforçada nela, tá? Aqui vou deixar ela mais escura. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Retro. Retro.
Bom, galera, então é isso. Tá aqui o desenho. Lógico que se a gente quiser ficar aqui um tempão, né, desenhando aí, sombreando, a gente vai, né, deixa cada vez melhor e tal. Mas a gente já consegue ver aí uma aplicação das luzes, né, das sombras e tal. E aí, só fazer uma coisinha aqui, né? Terminar. E aí eu quero ver o desenho de vocês então, pô. Tá? Quem fizer esse desenho aí também, né? Quiser compartilhar aí com a galera, posta lá no seu Instagram, lá marca o @navearte, né? Que é o nosso Instagram aqui, pra gente poder ver o desenho de vocês, se ficou parecido, se você usou aí uma técnica parecida, né, ou não, fez diferente, né, fez do seu jeito. Então, esse é o desenho do Lightyear, tá certo? Então, se você quiser ver o vídeo aí do comentário do filme, fica ligado que vai estar aí no canal em algum momento. Se não lançar agora, eu vou lançar depois, mas vou fazer esse vídeo aí também falando um pouco sobre o filme em si, tá certo? Lembrando, né, é importante que a gente está com o nosso curso de desenho, né, online, que também vai te dar todas as possibilidades aí de você aprender a desenhar. Se você está começando, né, e não sabe assim muita coisa, está querendo realmente aprender com qualidade, né, entendendo o que você está fazendo, entendendo como pensar o desenho e tal, dê uma olhada nesse curso que tá para você. Tá certo, galera? Então é isso. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.